Olá pessoal, essa questão do Enem 2016 era uma questão que envolvia os conceitos de escala e também de porcentagem. Apesar de envolver esses dois conceitos, era uma questão que dava mais trabalho do que em fazer continha, do que era uma questão difícil mesmo, não era uma questão tão difícil, tá? Vamos resolver então. Essa questão dizia: em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala de 1 para 8, entra em contato com o cliente para fazer a sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, ele configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente, quais? Bom, então você tem as medidas reais do guarda-roupa e você tem um desenho feito na escala de 1 para 8. Depois, esse desenho foi reduzido em 20%. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, para resolver essa questão, é ver qual era o desenho original feito a partir da escala de 1 para 8. Como que funciona a escala, gente? Quando você fala que você tem uma escala de 1 para 8, isso significa que 1 centímetro do desenho no papel vai corresponder a 8 centímetros na realidade, entendeu? Então, quando você tem 1 para 8, você tem que 1 no papel equivalem a 8 na realidade. A medida é a mesma, se for metro é metro, se for centímetro é centímetro, beleza? Sabendo então que 1 centímetro no papel vai corresponder a 8 centímetros na realidade, para a gente calcular qual vai ser a altura do desenho no papel, basta a gente fazer uma regra de 3. Né? 1 centímetro no papel é igual a 8 na realidade. Se x centímetros da altura no papel vão equivaler aos 220 centímetros da altura na realidade. Entendeu? Então, resolvendo essa regra de 3, a gente vai ter 8 vezes x igual a 220 vezes 1. X vai ser igual a 220 dividido pelo 8. 220 dividido por 8 dá 27,5. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar para a largura e para a profundidade. Então, 1 centímetro está para 8 na realidade, y centímetros da largura no papel estão para 120 centímetros da largura na realidade. Né? A largura do guarda-roupa na realidade é de 120 centímetros. Então, a gente vai ter 8y igual a 120 vezes 1. Y vai ser 120 dividido por 8. 120 dividido por 8 dá 15. E para a profundidade, 1 está para 8, assim como o z da profundidade está para 50 centímetros de profundidade na realidade. Né? Então, a gente vai ter 8z igual a 50. Z vai ser igual a 50 dividido por 8. 50 dividido por 8 dá 6,25. Então, quando o projetista chegou lá, tinha feito o desenho, ele tinha feito com essas medidas, né, na escala de 1 para 8. Só que quando ele foi imprimir, ele viu que a impressora não ia conseguir imprimir desse tamanho. E aí ele teve que reduzir o tamanho da impressão em 20%. Se ele reduziu esses tamanhos em 20%, isso significa que a impressão foi feita no tamanho de 80%, entendeu? Se ele tinha um total de 100% e tirou 20% do tamanho, o que sobrou lá para imprimir foi 80% do tamanho, porque 100 menos 20 dá 80. Quando a gente fala 80%, a gente nada mais, nada menos está falando 80 dividido por 100, 80%, né? 80 dividido por 100 dá 0,8. Corta esse 0 com esse 0. 8 dividido por 10 dá 8 décimos, ou seja, 0,8. Então, o que a gente tem que fazer agora é multiplicar esses valores aqui que a gente encontrou do desenho
pelos 80%, né? Para a gente calcular quanto é 80% dessa largura, dessa altura, dessa largura e dessa profundidade, entendeu? Então, o que a gente vai fazer agora é multiplicar tudo aqui por 0,8. Então, a gente tem 27,5 vezes 0,8, isso vai dar 22 centímetros. A largura de 15, calculando 80% de 15, a gente vai ter 0,8 vezes 15, dá 12. E calculando 80% da profundidade, 6,25, 0,8 vezes 6,25 dá 5. Assim, no desenho que foi impresso, o desenho que foi impresso tinha 22 centímetros de altura, o guarda-roupa, 12 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade, né? Essa resposta era a resposta da letra A, 22, 12 e 5. Beleza? Dúvidas? Conseguiu entender? Então, primeiro a gente trabalha, eu trabalhei aqui separadamente, você podia fazer de uma vez, tá? Mas eu trabalhei então primeiro com a escala e depois com a porcentagem sobre o tamanho do desenho. Beleza? Se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. O que você achou dessa questão? É uma questão que dá um pouco de trabalho, né? Você achou difícil, fácil? Comenta aí, deixa nos comentários no vídeo. E no mais, se tiver curtido, deixa o joinha, compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer. E se quiser se inscrever no canal, só clicar no bonequinho que está aqui do lado. Falou? É isso, até a próxima.